E aí chegamos em Salvador, Bahia. Todo mundo sabe que eu amo Salvador, eu amo a Bahia, eu amo esse povo, eu amo o jeito deles. E aí chegando na Bahia, me levaram na casa de uma figura chamada Júlio. Caramba, que história do Júlio. A história dele é pesada. A história é muito forte. Tô sem palavras. Alô, Bahia! Eu vivi uma infância meio alegre e alguns momentos ruins, onde eu me lembro que todas as vezes que chegavam na sexta-feira, eu estava brincando com meus colegas e quando dava um horário de 4 horas da tarde, 5h30, que eu vi o sol baixar, eu sentia tristeza porque eu sabia que meu pai ia chegar embriagado, e ele embriagado, ele iria brigar com minha mãe, ia bater. Era um momento que ele chegava muito bêbado e discutia com minha mãe, machucava ela, e nessas brigas, eu acabava entrando na frente porque meus irmãos corriam e eu ficava. Eu sempre fui magro, com 10 anos eu era mais magro do que eu sou hoje. Então aquilo ali foi me fadigando. Eu me tornei uma pessoa calada e às vezes violento do nada. Me tornei um aluno assim, mudei muito na escola. As professoras que gostavam de mim como um menino muito inteligente, comecei a me tornar violento. Uma certa vez ele jogou algo, um objeto que estava em cima da mesa, jogou para pegar nela. Eu me joguei na frente, bateu nos meus lábios aqui, tomei ponto. E aí automaticamente quando ele via aquilo, ele me abraçava, chorava e não entendia, parecia que era ele e outra pessoa ao mesmo tempo. Fui, levei. Minha mãe se separou dele, ficou 3, 4 dias, depois voltaram de novo. Ele estava fazendo, mas parecia que não era ele, né? Não era ele. Voltaram e aí até o ponto, eu com 13 anos de idade, ele chegou de novo, muito bêbado, brigou com minha mãe. Tinha uma cadeira de beira-mar de praia de 7 quilos. Ele pegou e quebrou na cabeça de minha mãe. Quando ele quebrou, eu fui pra cima pra defender ela. Aí ele me deu um soco. Até hoje meu maxilar é solto. Se você perceber aqui, ele é solto. E quando ele me deu, a minha vontade era tão imensa de salvar minha mãe que mesmo eu lutava para ficar de pé, mas desmaiei por alguns segundos. Quando eu levantei, eu não encontrei mais ninguém, só minha mãe ensanguentada. O finado do meu primo que morava aqui, que tinha leucemia, ele conseguiu um amigo dele que me deu socorro de caminhão. Caminhão que ficava parado, a gente foi, levou minha mãe. Foi quando eu voltei, eu já voltei planejando, já planejava como eu ia tirar minha vida. Uau. E eu procurava força, mas eu não conseguia. E fui indo, levando, e minha mãe ela já percebia que aquilo ali estava me machucando, estava me mudando. Ao ponto de eu conseguir um estágio nas voluntárias sociais, consegui um estágio. Nesse estágio eu ganhava R$288, consegui uma casa de R$120, a 2 quarteirão daqui, e falei, minha mãe, a partir de hoje a gente vai sair. Senão eu vou morrer aqui dentro ou vou ver a senhora morrendo aqui, eu não quero mais. E ela não, porque ela ficou com medo, porque R$288 não dava para nada, e ela
só estava naquele lugar, só queria estar com meu pai ainda por causa da minha pessoa e de meus irmãos, que tinham mais 4 irmãos, que moravam junto com a gente. E fui, levei ela, meus irmãos, e a gente alugou essa casa e eu fiquei. Com 3 meses ele descobriu onde era essa casa. Abri a porta, quando eu fui olhar para ele, ele já estava já no fundo pegando a faca. Quando ele foi jogar nela, eu me joguei em cima dela. Mas só que quando eu me joguei, eu pensei que a faca já tinha entrado em mim. Praticamente eu me senti morto, porque eu entrei assim sem olhar. E por incrível que pareça, para a honra e a glória do Senhor Jesus, a faca desceu, eu segurei, consegui ficar apoiado certinho. A faca desceu e entrou nas minhas costas, mas não entrou toda, só a ponta. Ao ponto de meu irmão vir segurar ele, aquela agonia toda. E aí pegaram, me levaram, me colocaram no carro e me levaram para o médico. Quando eu cheguei no médico ali sentado, eu falei, hoje eu tiro minha vida. Quando ninguém me vê, quando eu estou sozinho, com a minha dor no meu quarto de oração, já cansado de sofrer, meu coração quer desistir. Então eu choro aos pés de Deus e Ele me abraça. E ali eu me tornei um cara que eu nunca fui, me tornei um cara violento. E o pior é que as pessoas me perguntavam, ela vinha me perguntar, por que você não era assim? Tentavam me ajudar, outros diziam que você vai morrer, rapaz. Não tá vendo que você vai matar sua mãe? E eles achavam que me dizendo aquilo iria me ajudar e automaticamente eles estavam me empurrando. Porque simplesmente eu precisava de alguém que falasse assim, pô, eu acredito em você. Eu sei porque você tá assim, eu vou te ajudar. Mas ninguém me entendia. E quanto mais as pessoas me apedrejavam, me julgavam, me jogava mais nela. A um ponto de ficar bem agitado no mundo do crime, onde uns matamos os outros. Você entrou na droga e depois você foi pro crime? Foi crime pra mim é a mesma coisa eu falo crime, eu falo mundo do tráfico. Sim. No mundo das drogas você vê de tudo. Sim. Às vezes você tem que bater em quem você não tem que bater, você tem que fazer o mal em quem você não tem que fazer. E ali eu entrei, quando eu fui ver eu já estava lá dentro. Aí apareceu uma mulher, que hoje é a Bispa Cleide, ela aparecia nas madrugadas. E o pior é que quando eu tava cheirando cocaína, ninguém ficava junto de mim, nem meu irmão. Ninguém ficava. Porque eu era violento. Naquele momento bati um filme, quando eu usava droga, eu lembrava de todos os meus momentos que eu sofri. Eu queria descontar em alguém, então não queria ninguém perto de mim. Eu sentia muita ira. E naquele momento que eu tava ali, ela entrou no beco. Quando ela entrou, aí ela veio falando uma língua que hoje eu entendo. Que Cleide, Bispa Cleide, hoje eu entendo. E ela vinha batendo e todo mundo corria, puxava, ela dizia que não era, eu tentava intimidar ela. Quando eu ia... Você intimidar com o quê? Tentava intimidar ela, botando a mão na cintura. Sim. Para ela não vir, quando eu ia perceber, ela já estava com a mão no meu coração, com o dedo na minha cara. E contando as coisas que só eu e Deus sabia. Porque mesmo sem desabafar com ninguém, eu falava com Deus todos os dias. Senhor, não deixa eu morrer. Sem falar com Deus. Senhor, não era assim. Eu não aceitava aquela situação. Estava ali, mas dentro de mim eu pedia a Deus. Eu sempre tinha fé nele. Falava, Senhor, não deixa eu morrer não. E daquele momento ali, eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. Eu achava que minha alegria estava nas drogas, mas a minha alegria estava em Cristo Jesus e ela morava dentro de mim. Mas quando eu tive um encontro com ela e que ela me falou algo que só eu e ele sabia, eu vim ter a certeza que Deus existia. E foi aí que naquele dia ela falou, ainda hoje vou eu mostrar quem quer tirar a sua vida para você saber que sou eu teu Deus. Eu pensava que ela ia me mostrar a pessoa, porque naquele tempo estava rolando um tirando a vida do outro. Eu pensei que Deus iria me mostrar. E eu na madrugada tentando dormir, quando ela saiu dali eu já não consegui fazer mais nada, que era 3h30 da manhã, não consegui mais fazer nada, nem usar droga. Fui pro banheiro porque estava cheio de cocaína. Fui tentar fumar maconha para cortar um pouco para conseguir dormir. Fumei,
saí do banheiro quando eu deito na cama, que eu olho para o lado, olho para minha filha, olho pro teto, olho para minha filha, olho pro teto, tentando dormir, não consigo. Quando eu olho para a porta do meu quarto, eu vi um homem com um chapéu na cara e com os braços cruzados, mas eu não enxergava o rosto dele, que era muito escuro, e eu gritava: quem é que tá aí, rapaz? E eu pensei que era meu irmão. Eu falei: fica aí, seu vacilão, me olhando, vá. Quando eu virei o rosto, aquele negócio veio rapidamente, algo sobrenatural, e eu não tinha medo de nada, mas naquele dia eu senti algo sobrenatural, veio rapidamente, e aquela voz que eu não conseguia enxergar, de vou te matar, você vai morrer. E eu gritava: quem é que tá aí, 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 gritando. E meu irmão acordou. Quando ele acordou, você vai morrer, rapaz, você tá drogado, você tá vendo bicho. E eu falei: não, tem alguém aqui, ele tá falando comigo, ele tá dizendo que vai me matar. Depois daquele dia ali, eu não consegui dormir, deixei a luz ligada e fiquei sentado na cama. No outro dia eu fiquei 7 dias sem usar droga, só para saber se era a noia da droga ou se era algo sobrenatural. Porque eu só acreditava em Deus, mas eu não sabia que existia algo ruim além de Deus. E após daquele dia ali eu escutava diariamente, estava aqui parado, ouvi um assovio: você vai morrer, vou te matar. Toda hora uma pessoa: você vai morrer, vou te matar. E na hora de dormir, eu tentava dormir, colocava um pano no meu ouvido, mas mesmo assim eu escutava aquela voz. Só tinha paz quando eu dobrava o meu joelho, começava a orar e lia a Bíblia no Salmo 91. Aí meu irmão aparecia da porta e falava: rapaz, você vai morrer, rapaz. Como é que você tá no mundo errado ainda naquela Bíblia? E eu ficava calado, eu não tinha força para responder, e só fazia chorar. E era uma luta, porque ao mesmo tempo que eu queria Jesus, vinha alguém para me bater com palavras. Ao ponto dessa mulher aparecer de novo, depois de 7 dias que eu senti que era o diabo, eu voltei para as drogas de novo. Porque só assim eu tinha coragem, eu só tinha coragem quando eu cheirava cocaína. Na madrugada de novo aparece a mesma mulher. E quando ela apareceu, eu já não resisti mais. Eu só fazia chorar. Quando ela botou a ponta do pé que eu enxerguei ela, eu só fazia chorar. E ela encostou e falou: ela é a última oportunidade que Deus ele está te dando. E Ele vai te dar um sinal. Você sabe que sou eu que falo contigo. Eu não entendia muito porque ela falava por parábola, mas eu entendia que ali era a minha última oportunidade. Eu tinha medo de dormir e morrer dormindo e ir pro inferno. Era esse meu pensamento. Mas quando eu cheguei naquele lugar, eu sentei na última cadeira porque eu achava que estava todo mundo olhando para mim. E naquela última cadeira eu fiquei sentado, o pastor pregando do nada. Ele começa a falar, não diretamente para mim, ele fala: olha, teve um jovem que entrou aqui hoje. Foi uma luta, hein, jovem, para fumar aquela maconha dentro daquele banheiro, homem. E eu calado, as pernas tremendo, eu falei: não é comigo. Ele: foi uma luta, hein, homem, para cheirar aquele pino dentro daquele banheiro, homem. E as pernas já tremendo todo, e eu falei: não é comigo, eu não vou. Ele: olha, homem, para você saber que eu sou Deus, tu não pediu para eu tirar, homem. Você não pediu para eu tirar. E a mulher dele veio bater no pé, falando em uma línguas. E quando ela tocou a mão no meu coração, ela falou: eis que quando tu saiu de casa, você falou para eu tirar. Eis que chegou até o trono. Aí eu desabei, chorei de novo e meu choro era como se eu estivesse vomitando, como se eu estivesse passando mal e vomitando. A partir daquele momento eu aceitei Jesus. E aí comecei uma nova história. Foi aí quando eu pensei que não ia conseguir, foi aí que um colega me passou um louvor que diz assim: Pai, o mundo me fez mais um convite. A proposta é boa e a minha carne quer. Eu preciso tanto te ver. Segura em minha mão também. Pai, se eu estiver andando no caminho e não enxergar as armadilhas, vem com sua mão e me arranca de lá. Pai, eu não confio em mim. Entrava dentro do carro e começava a chorar, porque quando eu ouvia a canção, era algo sobrenatural que vinha sobre mim.
Ai, obrigado. Era algo que me edificava e isso daí foi que eu usei. E a minha história estava começando ali. Porque eu achei que a minha história começou. Certo que quando a gente aceita Jesus, nossa história começa, mas quando eu fui me deparar com a realidade que eu não tinha um emprego, que aquilo que eu fazia já não poderia fazer mais, que a partir daquele momento eu teria que começar do zero, eu tinha que trabalhar, não tinha emprego, as pessoas me humilhavam quando eu ia. Ali era uma realidade a qual eu enxerguei e falei, não é pra mim. Foi aí que eu consegui sentir o Espírito Santo sobrenatural através desse louvor. Sabe o que eu sei? Que sozinho eu não vou dar em nada, 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 nada. Sabe o que mais eu sei? Que me tira do rumo e do foco das coisas de Deus. E a vida não flui, não flui, não flui, não. Hoje, muitas pessoas que falaram vai morrer, eu não gosto dele, hoje me chamam. Teve um senhor que ele mora na minha rua, eu creio que ele vai saber que é com ele que tá falando. Eu sempre passava e falava, Jesus te ama, mamãe dele, truculento. Eu fui comprar o pão, quando eu voltei, ele... Juninho, vem cá. Quando ele me chamou, eu já fui com medo. Eu falei, será que ele vai reclamar porque eu tô dizendo que Jesus ama ele? Porque ele não gostava de mim no tempo do mundo. E aí quando eu voltei, ele... Júnior, chame meu filho, converse com ele. Explica a ele o que Deus fez na sua vida. Aleluia. Como é que você tá. Explica a ele, tente. Aquilo ali... E todo mundo que eu evangelizo, eu apresento louvor. Todo mundo que evangelizo, eu apresento louvor, apresento minha história. Onde eu chego, até na minha igreja, eu nunca esqueço. E hoje a gente mora do lado de meu pai. E aí, é mesmo, e conte. Hoje, a gente hoje é amigo, inclusive a casinha que quando o senhor chegou e me encontrou, foi ele que me deu. Foi ele que me deu, a gente tá ajeitando aos pouquinhos, mas foi ele que me deu pra gente. Eu nunca consegui ter mágoa de meu pai, hoje a gente é um dos melhores amigos. Ai, Deus restaurou E eu isso. amo. Louvado Aleluia. seja Deus, cara. Deus curou as marcas, Deus tirou as... Porque a gente fica cheio de trauma, né, cara? Tem um trauma do meu pai, e eu sou assim por causa do meu pai. Porque a palavra fala, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E você teve uma experiência genuína com Jesus, cara. O Jesus que chega e ele limpa, ele salva, ele restaura, ele liberta e acabou. Qual a sequela? Não tem sequela. Eis que faço nova todas as coisas, Jesus. Ó, a boa notícia é a seguinte. Eu trouxe a minha equipe, minha produção, trouxe os meus músicos e nós vamos fazer um som especialmente para a família de vocês lá no Museu do Sorvete. E eu quero que você convide, cara, os seus amigos, os seus brothers, galera da igreja, quem tem a ver com você, gente que não é da igreja, que você chama quem você quiser, mano. Nós temos que juntar as pessoas que tem a ver com a parada e a gente vai para lá. E a gente vai adorar a Deus lá. Isso vai ser um marco, porque eu creio que isso é um portal de Deus para sua vida, cara. Deus te trouxe de lá para cá. Não é porque eu tô aqui não, mas todas as vezes que Deus quer fazer algo novo, ele levanta um profeta. E eu creio que hoje em diante, você já está vivendo isso, né? A sua casa que chegou, mas Deus está começando uma nova temporada na história de vocês. Ainda maior. Miguel, seja cheio do Espírito. Príncipe de Deus, príncipe da guerra.
apresentação para ele, para a família e para todas as pessoas que estiverem lá. Todo mundo convidado para a gente testemunhar o que Deus fez na vida desse homem. Se você estiver lá,